Bom dia, igreja. Falar para os adultos que não é EBD ainda não, tá? É só... O pastor André pediu para que eu estivesse aqui hoje, trazendo a palavra no culto de manhã. Quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou professor da EBD dos adultos, sou seminarista da igreja também, junto com o Adrian. E hoje vou ter a honra de trazer a palavra do Senhor para o nosso domingo de manhã. Sua Bíblia de princesa é linda, a minha. Sua Bíblia é muito bonita, tá? Pedi para os irmãos estarem abrindo a Bíblia em João, capítulo 7, verso 38. Quem não trouxe a Bíblia hoje foi constrangido com a neném aqui, hein? Que ela trouxe a Bíblia dela e levantou aqui para todo mundo ver, hein? João 7, verso 38. E a palavra do Senhor diz assim: pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior daquele que crê em mim. O texto que a gente vai usar hoje, e o que nós temos usado durante todos os domingos de manhã, tem falado muito sobre a mudança nossa que reflete o mundo. Aquilo que começa na gente e propaga para o resto do mundo. Aquilo que começa na gente e propaga para o outro lado da mesa, até o outro lado da rua. Só que quando lê esse texto, a gente não pode ler ele de forma isolada. Então eu queria também fazer a leitura aqui de Ezequiel 47, do verso 1 ao verso 8. E Ezequiel 47, a partir do verso 1, começa assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de baixo, do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, e me fez passar pela água, que me dava até os tornozelos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, que me dava até pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que não podia atravessar, porque a água tinha crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvore dos dois lados do rio. Então ele me disse: estas águas correm para a região leste, descem o vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde esse rio passar. Amém? Santo Deus, eterno Pai, te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos guiando, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, de ouvir a sua palavra, Pai. Nos dê corações humildes, ó Deus, para que possamos cada vez mais, sempre mais aprender de Ti, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, ouvirmos da sua palavra e sermos transformados, Senhor Deus, por ela. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E o que esse texto de Ezequiel tem a ver com o texto de João, lá 7,38, que nós acabamos de ler? Primeiro ponto. Lá no Velho Testamento, já se apontava para o Cristo, para o Messias. Mas esse texto vem nos mostrar o homem que está mostrando ao profeta ali, dizendo que as águas que saíam do templo e transformava tudo em sua volta. As águas saíam do templo e traziam vida. O mar morto ia ganhar vida. Os peixes iam
de toda a região iam ali viver no Mar Morto. Ia deixar de ser um Mar Morto, porque as águas do templo, por onde passavam, as margens iam se florescendo, iam mostrando árvores. Então o profeta já estava apontando que naquela época a água viria do templo. Só que Jesus, no livro de João, no capítulo 7, verso 38, ele diz: quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Por que ele está falando como dizem as Escrituras? Porque as Escrituras já tinham apontado lá atrás isso. Então ele fala: como dizem as Escrituras, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A responsabilidade já não vem mais do templo. A responsabilidade é minha, é sua, é do nosso interior. Essa água já não sai mais, não brota mais do lado direito, do lado leste, não brota mais de dentro do templo. Ela brota da gente, com o Espírito Santo. Então fluirão de dentro de nós águas vivas. Só que, como o texto diz em Ezequiel, por onde essa água passava, ela causava o quê? Transformação. A água vinha trazendo transformação, trazendo vida. As margens secas floresciam. O rio morto dava vida. Mas agora essa água flui de dentro de nós. Flui de dentro de nós. E que água tem fluído de dentro de nós? O que tem fluído de dentro de nós para o mundo? Para a nossa cidade, para o nosso trabalho? E o mais importante, para dentro da nossa casa? O que essas águas têm fluído? Vivemos em dias em que muitos querem impactar o mundo todo. Missões mundiais, vamos para o Japão fazer missões mundiais. Vamos para a Tailândia, vamos para a Indonésia e vamos alcançar os povos perdidos. Aquela comoção, aquilo tudo. Vamos para a Amazônia e vamos... Só que o rio está fluindo dentro da gente, começa dentro da nossa casa. E como diz o texto lá em Atos, que o pastor pregou há 4 domingos atrás, Atos 1:8, que fala que começaria em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Começa em Jerusalém e vai se expandindo. Que rios têm fluído dentro dos nossos lares? Ou nós vestimos uma máscara, viemos para a igreja e aqui achamos que por estarmos aqui de forma religiosa, isso vai transformar vidas. Maridos, como nós temos tratado nossas esposas? Esposas, como têm tratado seus maridos? Filhos, como têm tratado seus pais? Pais, como têm tratado seus filhos? Porque é muito bonito o discurso de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ativista, um discurso ativista. Só que não é isso que Cristo quer. Pedro, até certo momento, era um ativista. Vocês conseguem entender Pedro? Pedro, até certo momento, ele se relacionava tanto com Cristo, mas ele era um ativista. Que a primeira hora lá, quando Cristo vai ser preso, o que ele faz com a orelha de Malco? Porque o relacionamento dele, ele achava que o relacionamento dele com Cristo era suficiente. Ele se relacionar com Cristo era suficiente. Só que não é isso que Cristo quer. A gente, às vezes, acha que vir à igreja domingo, ouvir a mensagem, e se orar e tal, botar um louvor, é o suficiente. Mas eu sinto lhe dizer, a palavra diz que isso não é o suficiente. 1 Timóteo 5:8 vai dizer, sabe o quê? Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria casa, negaram a verdadeira fé e são piores que os descrentes. Aqueles que não cuidam dos seus parentes, especialmente da sua própria casa, negaram a verdadeira fé e são piores que os descrentes. Isso traz algum alerta para a gente? Isso faz a gente, de repente, o que está fluindo de mim? Quais águas estão fluindo para minha casa, para minha família? Meu pai era um sujeito de homem de servil dura, aquele homem grosso. E ele trabalhava, ele era estivador ainda, e aqui eu falo estivador porque é um trabalho que você lidar com muitos homens, trabalho braçal, pesado. Então, meu pai era aquele homem grosso. E quando ele trabalhava, quando ele chegava em casa nos intervalos do trabalho dele, era aquele relacionamento de cobrança. Já varreu o quintal? Já deu banho no cachorro? Já fez isso? Já fez aquilo? E chegou uma hora que meu pai teve uma hérnia de disco e não pôde mais trabalhar, tinha que ter que ficar em casa. Sabe? Pô, todos os filhos falam assim, os filhos querem o quê? Que o pai fique em casa, né? Ter mais tempo junto com a família. Sabe qual foi a minha reação do meu irmão? Quando minha mãe falou, gente, ferrou. Deu ruim, pô. Imagina agora aturar meu pai todo dia aqui em casa. Aí meu irmão, caraca, vai cair uma folha da árvore, ele vai mandar a gente estar lá limpando a árvore, o chão. Eu falei, e o cachorro? Eu tinha um poodle branco. E meu pai falava, eu quero ver esse cachorro branco, hein? Aí eu tinha que dar banho no cachorro.
Tanto que quando ele morreu, ele mandou escolher um cachorrinho lá, eu falei, vou pegar um preto. Pretinho, porque ele não vai limpar, eu posso não ter tanto trabalho para limpar o... Porque ele era assim, ó, rígido. E quando ele falou que ia ficar em casa, eu olhei para meu irmão e falei, agora ferrou. Mas isso é um bom relacionamento entre pai e filho? O que meu pai fluía ali naquele momento ali? Cobrança, grosseria, mau humor, antipatia. Só que Deus foi tão misericordioso que usou isso para transformar. Porque depois disso, que meu pai ficou em casa, que eu fui ter um relacionamento com meu pai. Foi depois disso que nós viramos amigos. Foi depois disso que a gente foi para o Maracanã junto. Foi depois disso que a gente ia ver eu jogar bola. Foi depois disso que se criou um relacionamento, que a gente parava para assistir e reclamar do Fluminense junto. Foi depois disso. Então, depois disso que se gerou um relacionamento. E por que eu estou falando isso? Porque durante muito tempo o que fluía ali daquele homem, o que fluía ali naquele lar, era uma antipatia, era uma grosseria. E muitas das vezes eu via meu pai tratar as pessoas melhor do que tratava eu, que tratava meus irmãos. E muitas das vezes, só que meu pai não era salvo, meu pai não era crente. Só que pior das vezes, que muitas das vezes somos nós que estamos aqui domingo com a Bíblia debaixo do braço, na EBD, falando de missões, chorando quando toca o louvor, e trata a esposa, o filho, o marido como um bicho. E sabe como é o nome disso? Religiosidade. Sabe o que Timóteo está falando disso? Você é pior do aquele que não conhece a palavra. O que tem fluído da gente? Será que quando você está em casa, as pessoas ficam pisando em ovos? Não, tem que cuidar. Meu Deus, a pessoa está aqui hoje. Será que essa pessoa está como hoje? Eu não posso falar isso, que a pessoa vai... É isso que você transmite para as pessoas? Como foi lido aqui com o Ivan no início do culto, nós precisamos brilhar a luz de Cristo. Precisamos ser transformados pelo Senhor. Felipe, mas meu jeito é assim. Tu imagina Pedro chegando para Jesus e falando assim, desculpa, sinto muito, eu vou te seguir, mas meu jeito é esse, tá? Meu jeito é esse, escreveu no leu comigo, é facão na orelha. Tu imagina? Porque hoje muitos crentes dizem isso. Meu jeito é esse. Eu sou sincero, eu chego e falo mesmo. E assim, quem não gostou, famoso sincericídio, né? Quem não gostou, que amadureça. É isso que Cristo está querendo de nós? É isso que Cristo está querendo de mim? É isso que Cristo está querendo de você? Será que nós fomos realmente transformados por Jesus? Será que realmente está fluindo águas que transformam, que traz vida? Eu sou biólogo, né? Eu fiz faculdade de biologia. E minha tese foi realmente fazer um monitoramento de uma nascente até a foz dela, né? Até onde ela deságua, durante um ano. Todos os períodos, de chuva e seca. E a gente vai vendo ali, quando a água nasce tão clarinha, tão cristalina, pH bom, oxigênio bom, tudo ali para ter vida. E até ela chegar na foz, lá onde ela deságua, ela se acaba. Porque o ser humano acaba com a água. É lixo, é poluição, é produto químico, passa por dentro de cidade. Quando vai desaguar, ela já está toda poluída. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vem aqui para a igreja, a nascente, a água viva. A água viva que desce do trono. E a gente se enche dessa água viva. Só que a gente sai por ali e começa a se contaminar. E se contamina um pouquinho aqui, e uma poluição aqui, e um lixo que é jogado aqui. E depois, o que a gente lança para fora? O que aquele rio que vinha de água limpa lá, que eu fazia um monitoramento lá, cheio de peixinho em volta, o que ele lançava na Baía de Guanabara? Uma água suja, uma água carregada. E o que a gente tem lançado? O que a gente tem... O que tem fluído de nós? Mas eu não estou... Vamos tentar entender, então, fazer aqui uma analogia. Imagina uma caixa d'água. Eu sei que muitos aqui que moram em apartamento, às vezes, nunca limpou uma caixa d'água. Teve muitas pessoas... Eu sou do tempo... Meu pai mandava limpar a caixa d'água também. Vai limpar a caixa d'água. Aí você tirava a tampa da caixa d'água, esvaziava a caixa d'água, eu e meu irmão lá com a escova. E não era essa caixa d'água de plástico, não. Era aquela caixa d'água de Eternite. Aquilo ali faz até câncer. E eu e meu irmão lá, esfregando aquilo. Para quê?
porque ali era um reservatório de água. Se aquela água tivesse suja, contaminada, o que aconteceria com toda a casa ali? Contaminaria toda a casa. Então a gente limpava aquilo ali para a água ficar limpa. Eu estou falando essa analogia da caixa d'água porque nós somos a caixa d'água. Nós somos a caixa. Como está a nossa caixa d'água? Para fluir águas da gente, que água está fluindo de nós? Eu tinha um pastor que ele falava lá no Rio, que ele falava: eu não acredito que a pessoa foi salva por Jesus Cristo, foi redimida pelo sangue do Senhor, era um pecador que estava destinado ao inferno e vive mal-humorada, vive de cara fechada. Uma pessoa que é mal-humorada, vive de cara fechada, essa não conheceu o que Cristo fez por ela na cruz. Ah, mas é o jeito da pessoa. Ele falava: não entendo isso. Porque todo momento que eu vejo o que Cristo fez por mim na cruz, eu só tenho a agradecer, eu só tenho que ser grato. Eu tenho que ser feliz. Mas a pessoa só vive de cara carrancuda, cara fechada. Ah, mas é uma pessoa séria, é o jeito dela. Mas sabe qual é o problema? Que essa mesma pessoa séria dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, quando encontra um amigo na rua, quando toca o telefone, oi, e não sei o quê, e trata melhor os de fora do que os de casa. Se preocupa mais com o que as pessoas de fora vão pensar do que a pessoa que dorme do seu lado vai pensar. Precisa fluir de nós águas que transformam, águas que traz vida. E se não é isso que tem fluído de nós, algo está errado. Se o que tem fluído de nós é magoar as outras pessoas, é entristecer o coração de Deus, é palavras duras, é discussão, divisão, você está servindo a quem? A quem você está servindo? Mateus 5,16, como foi lido aqui, da mesma forma, deixe que sua luz brilhe diante dos outros, para que veja as boas obras e glorifique aquele que está no céu. Deixe que as boas obras glorifiquem os outros. Glorifique a Deus. Deixe que as suas boas obras, os outros possam ver Deus através de ti. Mas sabe por que não há transformação? Mas sabe por que às vezes não há mudança? Porque às vezes a gente vem aqui para a igreja só para as pessoas verem que a gente está na igreja. Vocês conseguem entender isso? Que às vezes a gente vem de uma forma tão religiosa que assim, eu vou para a igreja para as pessoas verem que eu vou para a igreja. Mas não existe relacionamento com Cristo. Você está aqui, você está pensando no que vai acontecer amanhã. Você está aqui, está pensando no que vai ser no trabalho. Você está aqui, você está mexendo no celular para falar, vamos depois do culto fazer isso, aquilo. A gente não limita esse tempo para o Senhor. Aí quer sair daqui, quer ser transformado. A palavra diz que isso não vai acontecer. Até quando a gente vai se priorizar? Até quando a gente vai querer transformar o mundo se nós mesmos não conseguimos transformar nem a nossa casa? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso influenciar sem ser transformado. Tem um livro, Caçadores de Deus. E o livro diz: fui à casa do pão e não tinha pão. Muitas vezes, nós temos ido à casa do pão e não temos encontrado o pão. Muitas vezes a gente sai num dia de trabalho, estressado, com vários problemas, e queremos chegar na nossa casa e ter paz e não encontramos a paz. Mas domingo está todo mundo na igreja, cantando. Eu brincava lá com a minha mãe, às vezes ela brigava com a gente, feia lá, eu e meu irmão ficava, domingo está lá, né, mãe? Renova-me. E ela falava, tem que ir, porque vocês me tiram do sério. O nosso testemunho tem que alcançar a nossa família. O nosso testemunho tem que alcançar aqueles que estão perto de nós. Porque, como diz o texto aqui, a água do rio ia passando e não crescia árvore. A água do rio Paraíba aqui vai passando, não cresce árvore lá em São João, não. Minhas referências são... Estou tentando pensar em referência daqui, eu fico pegando referência lá do Rio de Janeiro. Vai passando aqui, não vai nascer água aqui no Rio Paraíba, não vai nascer a planta em algum lugar mais longe. A árvore nasce perto. O rio da vida passa e a água nasce na margem do rio. Então, se flui água com coisas boas da gente, as coisas têm que ser próximas da gente. Aí a gente está preocupado, não que nós não devemos estar preocupados lá, mas primeiro aqui.
Em Deuteronômio 6:7 diz: e você deve guardar no coração toda esta palavra que hoje eu lhe dou. Repita-as sempre, filho. Fale dela quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É dessa forma que nos enchemos da água da vida. Meditando na palavra do Senhor. Falando da palavra do Senhor. Nossas conversas têm que ser conversas que edifiquem. Falando do Senhor. É tão bom, às vezes, quando eu estou com alguns colegas e às vezes a gente está jogando videogame ali, online, não sei o que, a gente está falando de assuntos tão aleatórios, mas aí alguém começa a falar de Jesus, assim, não, na igreja, e o assunto flui ali. É tão bom quando a gente está falando do Senhor, isso fortalece a gente. É tão bom quando a gente está lendo a Bíblia. Só que o problema é que muitos vão acabar o culto hoje aqui, vão fechar a Bíblia e só vão pegar a Bíblia semana que vem. E aí querem transformar, querem ser transformados, querem fluir rios de água viva, não vão. O meu comportamento dentro de casa valida ou invalida a minha fé. O meu comportamento dentro de casa, com a minha família, vai validar ou vai invalidar aquilo que eu creio. Felipe, eu não estou entendendo. Eu fazia, na época que eu morava no Rio, era mais jovem, eu fazia evangelismo urbano, dentro de comunidade, dentro de favela. E a gente chegava lá e, assim, a maioria das comunidades que a gente chegava, os caras com fuzil e tal, não, baixa a arma aí que a gente ia com a blusa Jesus Transforma, baixa a arma aí que os homens de Deus chegaram aí. Aí botava a arma no chão, pedia para orar. Mas sabe o que 90% tinha em comum entre esses homens? Esses jovens, rapazes, que tinham meninos, crianças às vezes. Sabe o que a maioria tinha em comum? A maioria, 90%, para não dizer 100%, mas 90% vinha de um lar cristão. Vinham de um lar evangélico. Não, minha mãe é evangélica. Não, ora por mim aí, eu estou afastado. Teve um lá que a gente falando lá, ele sentado com a arma na mão, vendendo droga. Aí eu falei para ele, o salário do pecado, ele é a morte. Ele é segundo, eu estava completando. Quando eu estava falando, ele completou. Eu falei, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele já conhecia a palavra. E o que isso tem a ver com a palavra de hoje? É porque o que a gente vive vai validar ou invalidar a nossa fé. Muitos desses vêm de lares que a mãe se diz cristão, o pai se diz que estão na igreja e vivem um confronto, guerra dentro de casa. Por que muitos filhos de cristãos não estão na igreja? Porque são filhos de pais que vivem em briga, vivem em adultério. Mas sabe o que é o pior disso tudo? Se é possível ser pior? Porque a palavra do Senhor fala também que a gente vai responder por isso, pelos nossos testemunhos. Então, se os testemunhos que nós temos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, são ruins, fique tranquilo, você vai responder por isso. Fique tranquilo, se hoje o mau exemplo que você está dando, dizendo cristão, fica tranquilo, você vai responder por isso, eu vou responder por isso. E quando eu estou falando fica tranquilo aqui, eu estou sendo sarcástico, irônico, porque isso não tem que dar tranquilidade a gente, isso tem que dar temor a nós. Ou a gente vive um evangelho de verdade, ou paramos de usar o nome de Cristo em vão. Ou paramos de fingir que somos crentes, de usar essa máscara que usamos. Precisa fluir da gente rios de água viva. As pessoas que estão do nosso lado precisam ser transformadas. Quando o pastor pergunta aqui, quantas pessoas você levou para Cristo? Quantas vezes o pastor André já perguntou isso aqui? Quantas pessoas você já levou, discipulou para Jesus? Porque quando a água viva passa, ela vai trazendo vida. Vai nascendo árvores do lado da margem do rio. Chega no Mar Morto e traz peixe, traz vida. Para encerrar, já indo para o final, já a parte final, em Marcos 5,19, Jesus diz: Jesus não permitiu e disse: volte para sua família, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como foi misericordioso. A passagem lá do Gadareno, quando ele quer voltar, que ele quer seguir a Jesus, Jesus fala para ele, volta e fala tudo para a sua família, para a sua comunidade. Às vezes nós saímos, somos transformados pelo Senhor e a gente quer
Para alguns casos, amém, vai ser isso. Mas na maioria das vezes, vai ser para você mudar o seu lar. Vai ser para você mudar a vida do seu filho, a vida da sua esposa, a vida do seu esposo. É isso que Jesus quer da gente. Que a gente viva um evangelho genuíno, um evangelho de verdade. Como minha avó dizia, chega de evangelho água com açúcar. O evangelho tem que causar a gente transformação, incômodo. Eu preciso mudar isso, meu Deus, eu preciso melhorar isso, o Senhor me ajuda. Se estamos vazios, nada vai sair de nós. Como eu disse, a caixa d'água, quando ela estava vazia lá, esperando secar, nada saía dela, podia abrir ali, ó, nada saía. E pior, se abrisse ainda dava problema, que entrava ar no cano, depois tinha que tirar o ar. E se ela estava suja, ia sair coisa suja. Como está o nosso interior? Como está o nosso relacionamento com Deus? E aqui, quando eu estava estudando, Deus me trouxe esse alerta. Pedro tinha um relacionamento com Jesus assim, de lado a lado, caminhar com o Senhor, via os milagres, via tudo o que estava acontecendo. Pedro estava ali, mas o relacionamento com Pedro, até dado momento, era só Pedro e Cristo. Ele não pensava no outro. Era só Pedro e ele, Jesus e ele. Ele só via, ele, não, o Senhor, ele era o guarda-costas de Jesus. Até o momento que ele é transformado, e ele começa a pregar o evangelho para as outras pessoas. Até o momento que ele é transformado, ele começa a ter misericórdia das outras pessoas. Muitas das vezes, tem muitas famílias que o marido, a mulher, o adolescente, só quer ter relacionamento com Deus. O pai pede para fazer uma coisa, ele dá uma malcriação, uma resposta atravessada. O marido vai falar com a esposa já dá chega para lá. A esposa vai falar com o marido... Mas com Deus silêncio que a gente vai orar. Quer ter aquela... Porque passa o facão na orelha do amigo do lado. Mas com Jesus. Mas não é isso que Jesus quer, pô. Não é isso que Deus quer de nós, não. Quer que flua rios de água viva de dentro de nós. Quer que nós sejamos ferramentas para alcançar outras vidas. Que traga a vida por onde a gente passar. Por onde essas águas passarem, que traga a vida. E isso começa dentro da nossa casa. Como tem sido o título do nosso semestre, do outro lado da mesa ao outro lado da rua. Começa do outro lado da mesa. Começa ali, ó. Porque o que eu vivo dentro de casa vai validar ou invalidar a minha fé. E para concluir, 2 Coríntios 3, verso 2 vai dizer: a única carta de recomendação de que precisamos são vocês mesmos. Sua vida é uma carta escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos. Nós somos a carta que o mundo vê. Nós somos a palavra que o mundo vê. O mundo não precisa de cristãos perfeitos, mas sim de cristãos verdadeiros. Que a gente possa entender isso. A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa ser verdadeiro. A gente vai errar, vai errar. A gente vai, às vezes, falar algo que não era para ser falado, vai magoar uma pessoa. Mas a gente vai pedir perdão também. A gente vai se quebrantar diante do Senhor. E como eu disse aqui, que eu brincava com a mãe, renova-me. A gente vai cantar, renova-me, Senhor Jesus. Dá-me um coração mais parecido com o seu. Mas não podemos achar que as coisas estão certas quando não estão. Não podemos sair daqui hoje achando que a forma como eu levo a vida, a forma como eu trato o meu próximo, é o correto. Porque não é. A gente não pode ser seletivo. Tratar bem uns e os outros maus. Ser educado com um e sem paciência com o outro. Que a gente possa ser transformado por essas águas vivas. Que, como diz lá em Ezequiel, elas desciam do templo. Mas agora Jesus fala, elas fluem de vocês. Aquilo que Ezequiel falou lá, agora flui de dentro de vocês. A responsabilidade não está mais no templo, está em você. Está em mim. E que a gente possa ser transformado por essa água viva. Amém? Santo Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor Deus. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos, ó Deus. Pai, tem misericórdia da gente, ó Deus.
Transforma os nossos corações, ó Pai. Que a gente possa sair daqui, Senhor, diferente da forma que entramos, ó Deus. Que possamos, durante essa semana, ó Deus, nos encher de Ti, ó Deus, ao ponto que possa sair de nós somente coisas do Senhor, ó Deus. Que possa sair de nós somente águas vivas, ó Deus. Que por onde a gente passar, ó Deus, a vida possa acompanhar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Nos dê agora um domingo abençoado, uma semana abençoada, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter nossas EBDs agora. Os adultos vão ter que me ouvir mais um pouquinho. As outras classes podem acompanhar. Amém?